Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, a partir do versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim como homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Desde a semana passada, quarta-feira, lá em Kimcheon, Taedong, a gente fez o retiro. Eu fiquei lá 2 dias, depois eu fui para Gangnam e fiz mais 2 dias de retiro lá. E os momentos foram muito agradáveis. Lá em Kimcheon, onde a gente fez a história real do pastor Kim Gi-cheon, ele vai ser um grande homem. E lá no outro retiro tinha uma senhora que bebia demais, na história real. Conversando com as senhoras, eu pergunto para elas, vocês beberam? Aí uma delas falaram, na escola. Na nossa igreja, as pessoas só tomam um cálicezinho, de uma vez na Santa Ceia por mês. Não sei se isso é o suficiente, Então, a gente, se encontrando com Jesus Cristo, as pessoas se encontram e mudam, e eu acho isso muito agradável. Em Gangnam, uma irmã trouxe um marido, e ele estava sofrendo muito porque ele está com uma doença no fígado. E eu perguntei, você recebeu o perdão do pecado? Eu escutei sobre o perdão do pecado, mas eu não consigo acreditar. E eu falei para ele, isso daqui não é que você pode acreditar ou não pode acreditar, ou não precisa acreditar, mas se você acreditar, o seu coração vai se conectar a Jesus Cristo e você vai poder vencer a doença, você vai ganhar força e você vai poder ser feliz. Não é simplesmente você ir para a igreja e acreditar em Deus, não é isso, mas essa fé pode ajudar grandemente a sua vida. É algo surpreendente. Mas Jesus Cristo morreu na cruz. E eu estava conversando aquele dia com aquele marido da irmã. O que é que você não consegue acreditar? Não segue a sua cabeça. Você inclina teus ouvidos para a palavra. Na verdade, então que grande bênção a gente recebeu de Deus. Antes a gente pensava que a gente tinha que esforçar para poder receber bênção e ir para o céu, mas quando a gente entra na Bíblia, vê, isso não tem nada a ver, não tem significado. Mas o que Jesus Cristo fez por mim? Como Ele concedeu sua graça?
É dependendo disso que nós podemos receber bênção. Então, quando eu falei sobre o evangelho, ele falou que não acreditava. Mas você não acredita no quê? Em que parte? E ele, isso daqui, será que eu acredito ou não? Aí ele ficava com esse tipo de coração. E naquele dia, à noite, a gente escutou o evangelho e ele foi embora com certeza da salvação. E ontem, depois que acabou o culto da manhã, o culto da madrugada, ele veio para mim e falou que queria receber uma oração. Da noite para o dia, eu me assustei porque o rosto dele ficou tão bom, né? Eu nem reconheci ele. E depois, quando eu vi ele cuidadosamente, ele que tinha vindo conversar comigo ontem à noite, né? Nossa, o rosto dele também realmente mudou, né? O coração dele estava muito feliz. Hoje eu li Atos capítulo 8. Cada vez que eu leio Atos capítulo 8, vendo 1, 2, 3, 4 vezes, cada vez que eu vejo essa palavra, eu gosto muito dela. Dentro da nossa igreja, os irmãos recebem salvação, servem a Deus. Mas não são todos os corações que são iguais. Tem algum irmão que serve a Deus com todo o coração e fica feliz, fica alegre. E tem pessoas que não têm muita boa vida espiritual, e tem pessoas que vão ali no chão a vida espiritual. Recebeu salvação, mas tem pessoas que vivem dessa forma. Então, qual é a diferença das pessoas? A pessoa que tem fé, ela acredita na Bíblia. Deus vai trabalhar dessa forma. A pessoa que não tem fé, quando ela está lá no nível lá embaixo, parece que as coisas do mundo são verdades e a palavra da Bíblia é falsa. Então, as pessoas têm esse nível de diferença. Mas, na verdade, hoje em dia, como estamos nos últimos tempos, está falando que vai vir o sofrimento. O sofrimento do quê? Se você pensar um pouco na vida espiritual, ela é muito fácil e interessante, legal. Mas se você não pensar, você pensar vagamente, isso parece algo muito, assim, sem nada a ver, né? Então, se eu falar sobre mim, quando eu era criança, eu nasci na época do Japão. E logo que eu nasci, a gente conseguiu a independência e em 1955 houve a Guerra da Coreia. A gente passou por esses tipos de situações. Quando eu era criança, eu tinha muita fome, era difícil. Mas quando eu leio a Bíblia, sabe o que é incrível? Essa Bíblia dá esperança, força, alegria, poder para o nosso coração. Mas se você não lê cuidadosamente a Bíblia, se você lê a Bíblia vagamente, vai passando reto e isso não serve para nada para você. E são assim as pessoas hoje em dia. Hoje, eu estava fazendo conferência em Tegu e uma vez veio um repórter para mim e falou: pastor, você tem um tempo para mim? Eu falei: sim. Tá, não precisa ser um curtinho tempo, eu posso ficar 1 hora contigo, né? Aí ele: muito obrigado. Ele falou para mim: pastor Parque, eu tenho uma curiosidade sobre o senhor. Qual a sua curiosidade? A missão Boa Notícia com outras igrejas, qual é a diferença? Eu falei: nossa, eu posso falar essa coisa tão complicada num curto tempo? Ele falou: não, me fala de uma forma bem simples, com uma palavra. Qual a diferença entre a sua igreja e a dos outros? E eu falei para o repórter: você já frequentou alguma igreja? Ele falou: não, nunca frequentei igreja nenhuma. Eu não sei de nada. Então, você já escutou que Jesus Cristo morreu na cruz aqui na terra? Sim, disso eu já escutei. Tá, e você escutou que Jesus morreu? Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Eu escutei que é pelos nossos pecados. Sim, você sabe muito bem.
Em Isaías 53, versículo 6, está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um foi pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si o pecado de nós todos. Então Deus falou o quê? Vocês cometeram pecado, e não queiram vocês passar o pecado para Jesus Cristo, eu vou passar. Vocês jamais podem passar perfeitamente, então eu vou passar perfeitamente sem erro nenhum. Por isso, todos os nossos pecados, sem deixar nenhum para trás, Deus passou para Jesus Cristo. Entendeu? Sim, entendi. Tá, então ele foi punido por esses pecados, e quando Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo, quando ele morreu para ser punido pelos nossos pecados, então quer dizer o quê? Que os nossos pecados acabaram naquele momento. Mas as outras igrejas dizem o quê? Mas mesmo assim eu tenho pecado. A gente diz que recebeu o perdão do pecado, eles dizem que ainda tem pecado. Essa é a diferença. Esse repórter falou o quê? É sério, pastor? É sério, vai lá nas igrejas e pergunta. Então as outras igrejas ainda falam que são pecadores? Sim, vai lá e pergunta. Ele não conseguia acreditar nisso. Então, as outras igrejas estão acreditando no quê? Ele não estava acreditando no que eu estava falando. Eu perguntei para ele, você já foi perguntar? Aí no dia seguinte apareceu a minha entrevista e ele tirou todo o comercial, a propaganda que tinha daquela página e ele colocou uma foto bem grande de mim e colocou uma página de entrevista. E aí eu recebi um telefonema. E hoje as pessoas das outras igrejas vieram me atrapalhar, eu não consegui trabalhar, pastor. Então, porque as pessoas leem a Bíblia sem pensar vagamente, Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Mas se Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e eu ainda tiver pecado, quer dizer que a cruz foi um fracasso. Não deu certo. Jesus Cristo nunca fracassou. Ele lavou perfeitamente os nossos pecados. Está escrito assim na Bíblia. Hoje em dia, muitas igrejas, muitos pastores, quando falam, eles não falam da Bíblia, eles falam do seu pensamento. Está escrito assim na Bíblia, mas quando eu vejo, parece que ainda tem pecado. Essa vez, no Quênia, Uganda, Togo, Gana, Etiópia, eu visitei esses países e primeiro eu fui para Gana. E quando eu fui, tinham dezenas de pastores de outras igrejas reunidos ali. Tinham 210 pastores de outras igrejas reunidos. Uganda tinha a igreja Miracle e 7.000 membros da igreja ali. Eu preguei por 1 hora. E no Quênia, reuniram-se mais de 600 pastores de outras igrejas. E eu preguei sobre o perdão do pecado. E o que eu falei para eles? Eu falei sobre Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 23, fala que aparece a nossa pessoa como um pecador. Mas no versículo 24, Jesus Cristo veio na terra e ele nos lavou, nos justificando. Versículo 23 é pecador, 24 é justo. Mas quando a gente pergunta para as pessoas, todo mundo fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo sabe, mas o incrível é que não existe ninguém que saiba do versículo 24, entre as pessoas que eu encontrei. Satanás tapou os olhos das pessoas. Quando você vai para o safari da África, tem os animais herbívoros e carnívoros. Os herbívoros, por mais que você dê uma carne muito gostosa para eles, eles não comem. Mas pelo contrário, os carnívoros, por mais que tenha pasto muito bom, eles não olham para isso. Eles somente procuram carne e ficam correndo atrás da carne.
Dessa mesma forma. A pessoa que pertence à carne. Porque Satanás fala, você cometeu pecado. Então, com o seu conceito, você, mesmo escutando sobre Jesus Cristo que morreu na cruz, essa palavra não entra no coração. Jesus, pela boca fala, Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, mas porque isso não entra no meu coração, então porque a morte de Jesus Cristo da cruz não entra no meu coração, se ele morreu pelo meu pecado, mas as pessoas ainda pensam como? Eu ainda tenho pecado. Essa vez eu fui para Uganda e eu fui para a igreja Miracle e o pastor, ele me convidou e até apareceu na TV a minha pregação e eu fui e preguei o evangelho lá. Eu preguei por 1h30 e cada 30 minutos que eu pregava, a postura dos membros da igreja era diferente. E eles começaram a gritar, amém, amém. Aqueles membros, eles ficaram tão felizes e os pastores também levantavam a mão e clamavam, amém. Eu fiquei muito agradecido. Quando a gente vê a Bíblia, mesmo que seja a mesma Bíblia, eu leio a Bíblia 1 vez, 2 vezes, continuamente eu li. Mas as pessoas que aparecem na Bíblia, eu vi essas pessoas conversando com Deus. Quando Deus conversa com o ser humano, todos os seres humanos entram em atrito com Deus. Abraão, sim, a sua mulher não será mais Sarai, mas Sara, porque ela dará à luz um filho. Deus falou isso para ele. O que Abraão falou? Como um homem de 100 anos pode nascer um filho e a Sara ainda tem 90 anos? Ele não conseguia aceitar. No pensamento dele, ele estava velho, não podia ter filho, ela já não tem costume das mulheres. Ele não podia aceitar a palavra de Deus. Ele estava preso dentro do pensamento dele. Muitas pessoas escutam dessa forma. Um dia Deus chamou a Moisés. Moisés, sim, eu vou te mandar para Faraó e você salva o meu povo deles. Deus queria salvar o povo de Israel através de Moisés, mas Moisés ficou preso no pensamento dele. Quem sou eu para ir diante do Faraó? Quem sou eu para poder salvar o povo de Israel? Ele estava falando ele estava olhando para si. Deus está falando, eu vou te enviar, eu vou fazer. É Deus quem quer fazer. Mas o mais importante não sou eu, é importante Deus. Deus por meio de Jesus Cristo. Não importa eu, não importa se eu sou louco, não importa a minha habilidade ou não. Mas as pessoas ficam presas na sua falta, por isso não conseguem aceitar a palavra de Deus. Eu gosto muito de Atos capítulo 8, por quê? Na nossa vida, tendo dificuldade, a gente fica preso nessa dificuldade. Tem um neurologista que eu conheço muito bem. Ele trabalha por quê como neurologista? Um dia, ele era médico que tratava do câncer, né? E falou que ele fazia muito bem a cirurgia. Ele fez muita cirurgia de pessoas com câncer. Mas as pessoas continuamente morriam. Então, mais do que cortar aquela parte que tinha câncer, ele pesquisou como vencer o câncer. É muito estranha essa pesquisa dele. É uma coisa que a gente nem consegue imaginar. Ele falou que bebe a urina dele. E falou para eu tomar minha urina. Falou que faz bem. Eu não tomei ainda. Ele fala, não tem problema, a sua urina é muito bom para o teu corpo. Nossa, se é bom, por que Deus mandou sair para fora? Então, qual é a tese dele? Então, se tem um monte de mosquito, não queira você matar aquele mosquito com a raquete ou com inseticida. Por que surge mosquito? É porque
tem água parada. Porque se não tiver água parada, não vai mais ter mosquito. É verdade, é uma coisa que faz sentido, né? Então, tá bom, pode cortar esse câncer para fora. Mas você tem que limpar o seu sangue para criar imunidade para vencer esse câncer. Essa é a pesquisa dele. E para mim também. É uma coisa nova que eu escutei, né? Ele falou para você, ele trouxe um monte de folha seca assim para mim, para limpar o meu sangue. Mas eu fiquei muito agradecida porque eu comia em casa, mas quando eu voltava do exterior, eu tinha que viajar, aí eu tinha que comer por 10 dias direto. Mas quando eu como quando eu vou para o exterior, eu tenho que comer com as pessoas. E depois que eu acabo de comer, eu vou ter que pregar. Mas eu não pude comer direito, né? Eu sobrei bastante ainda. Ele tem um método completamente diferente. Se você quer vencer o câncer, você tem que limpar seu sangue. Então, eu perguntei, é só lavar então todos os dias o sangue? Ele tem um outro tipo de mentalidade. Então, a vida espiritual também. Eu fazer bem, por isso eu tenho boa vida espiritual. E Deus conceder sua graça e eu ter boa vida espiritual é diferente. Eu fazer e Deus fazer por mim. Então, a base da vida espiritual é o quê? Porque eu faço mal, ou seja, eu bebo, por exemplo. Eu tenho que me esforçar para parar de beber. Esse método é o método de uma pessoa normal. Mas se entrar o coração de Deus, tem pessoas que ficam com nojo da bebida, assim como o irmão Shinon-sop. Ele não gosta mais de beber. O que eu faço e Deus faz é completamente diferente. A mesma coisa o perdão do pecado. Eu me esforçar para lavar o pecado, isso não tem fim, até o fim da minha vida. Mas se Jesus Cristo lavar meu pecado, em um instante pode ser feito. Até curar a doença. Comparando eu com aquele médico, eu falei para ele escrever um livro. Ele escreveu um livro. E vendeu tantos que ficou até famoso. Agora esse livro dele está mais famoso que o meu. Que inveja. Eu li o livro dele. Ele não vê o resultado, mas ele vê o início, porque tem que criar imunidade para o corpo vencer a comida fervida, a outra coisa, tempero, essas coisas sim, se não tem força, mas se comer outro tipo de comida pode melhorar. Então tem algumas pessoas que têm câncer na nossa missão e eu falo para essas pessoas irem visitar esse irmão. Então ele não é que ele tem interesse em ganhar dinheiro. Tem pessoas que vêm e ele fica conversando por 2 horas com essas pessoas, pregando o evangelho. E aí, os clientes não querem mais voltar, mas é assim, né? E aí, é diferente com outras pessoas. Ele é muito respeitado no meu coração. Então, a vida espiritual também é algo muito simples. Mas a vida espiritual que vocês têm, dependendo da sua obra, é a vida espiritual da maioria das pessoas de hoje. Eu estou fazendo bem, mas eu quero cometer menos pecado. E quanto menos pecado eu cometer, vai ser melhor, eu vou receber mais bênção. Não é assim, pessoal. E Deus me fazer receber bênção. Deus lavar o meu pecado. Deus me salvar. Deus me santificar, Deus fazer eu parar de beber. Isso é importante. E eu falo centralizando nisso. Então, o que eu quero falar? O supercomputador. Frequentemente eu falo sobre isso. Na nossa igreja tem o servidor. Eu perguntei, onde está o servidor? Não está dentro da igreja, está ali, né, no servidor. Que cuida, tem uma companhia que cuida do servidor. Então, todas as informações da igreja estão nesse servidor.
e o nosso notebook, um computador pequeno, porque não pode armazenar tudo isso, mas se conectar com esse supercomputador, você pode trazer todas as informações para o seu computador. Eu falei, nossa, é a mesma coisa. Antigamente era pelo modem, online, né, pelo fio, mas hoje em dia é online. Mesmo sem fio, você fica online, se o Wi-Fi funcionar. Então você pode adquirir toda essa informação. Então, o que a verdadeira Bíblia fala? Você faz bondade, mas nem um pouquinho dessa sua bondade chega até Deus. Mas se você puxar a bondade de Deus, e assim eu faço a bondade, então eu me torno uma pessoa muito boa, entendeu? Eu não consigo ser justo, mas se eu puxar a justiça de Jesus Cristo, eu me torno uma pessoa muito justa. Eu não tenho amor, mas se eu receber o amor de Deus dentro do meu coração, então eu vou me tornar uma pessoa com amor. Eu não tenho bondade dentro de mim, mas se eu puxar a bondade de Deus, então eu posso ter bondade. Então, lendo a Bíblia por 1, 10, 20, 40 vezes, eu cheguei nessa conclusão. Mas tem muitas pessoas que querem viver a vida espiritual pelo seu esforço, fazendo bem. Tem muitas pessoas que depositam sua confiança nisso. Veio uma irmã, semana passada, a irmã Kim, e ela testemunhou. Essa irmã, ela estava com câncer. A irmã dela, Reione, ligou para mim. Ô pastor, a minha irmã está com câncer. E a família se reuniu. E a gente juntou o dinheiro e ela falou, olha, Reiane, você pega esse dinheiro, trata a doença da sua irmã e come com ela. E aí ela me ligou antes de ir embora. Pastor, a minha irmã está com câncer. Ah, é? Eu me encontrei com muitas pessoas com câncer, conversei com elas. Até agora, as pessoas que têm câncer, se elas acreditassem bem em Deus, Deus, olha, eu estou com câncer, cura o meu câncer, elas poderiam falar com toda a coragem diante de Deus. Mas, pessoal, ninguém pode ter coragem quando fica diante das suas obras. Levanta a mão. Ninguém pode ter coragem, né, com as suas obras. Então, aí eu fui quando o pastor An estava com câncer. Aí estava bem ruim o câncer dele. Aí eu falei para ele, irmão An, sim, pastor, se você tivesse vivido de uma forma bondosa, esforçado, pregasse o evangelho bem, então você poderia ser curado do câncer, não é? Ele caiu na minha armadilha. Eu falei, você serviu a Deus melhor do que uma outra pessoa. Por quê? Porque tudo que Jesus Cristo fez é teu. Então, por meio de Jesus Cristo, você teve a melhor obediência. Então, Deus vai trabalhar. Ele se assustou. É verdade, pastor. E ele se levantou na hora. Ele ficou tão feliz. Pastor, muito obrigado. Aí eu falei, estou indo embora, tá, pastor? Aí ele falou, não, fica aí. Ele, não, pastor, eu vou te acompanhar até o elevador. E ele veio até o elevador. E depois eu não pude ir mais. Depois de 10 dias, o coração dele tinha voltado para aquele antigo estado. Eu falei, por que você está olhando para a sua obra? Olha para Jesus Cristo. E depois de alguns dias ele faleceu. Eu fiquei muito chateado. Não é porque a gente fez bem, não é porque a nossa bondade que Deus trabalha. A nossa justiça é completamente sujo. Todos nós, como o verme. Por mais que a gente tente fazer limpo, mas não dá. Por isso, eu tenho que receber o que é Jesus Cristo. Para mim, Deus deseja isso. Por isso, Jesus Cristo, Ele morreu pelo meu pecado, Ele me deu a sua justiça, Ele me deu a sua justiça e santidade. Então, em simples palavras, eu e Jesus Cristo, existem esses dois. Jesus Cristo somente viveu pela bondade e eu somente vivi cometendo pecado. Jesus Cristo passando a sua justiça para mim, Jesus Cristo levou o meu pecado para Ele.
Jesus Cristo não tem pecado, e por isso Jesus Cristo morreu na cruz. E ele morreu na cruz pelo meu pecado, e eu vivo pela justiça de Jesus Cristo. Por isso que eu sou justo. É isso que está falando. Mas as pessoas, quando elas ficam com câncer, sabe no que elas perdem a força? Eu vivi carnalmente. Para falar a verdade, foi assim. Uma vez, uma pessoa, ela escreveu uma carta para mim, uma pessoa corrompida, né? E falou para mim, eu gosto de comer, eu sou egoísta, eu sou muito lascívio. Aí eu perguntei, quem escreveu isso? Aí eu perguntei, quem é que não é assim? Aí o pastor Mundo, você também é assim, né? Sim, eu sou. Eu também sou, todos nós somos. Ele só finge que não é. Isso é carne. Toda carne é assim. Certo? E eu falei, fala a verdade. Quem não gosta de comer, levanta a mão. Quem não gosta de dormir, levanta a mão. Quem não gosta de conforto, levanta a mão. Quem não gosta de se divertir, levanta a mão. Todas as carnes gostam de comer, não é? Por isso que foi criado o banheiro. Se você não gosta de comer, você não precisa de banheiro, não é? Se você gosta de dormir, nós somos carne. Por isso, tudo que a gente faz é sujo, mau e imundo. Por isso, Jesus Cristo levou tudo isso. Jesus Cristo, o Senhor, resolva tudo isso por nós. Antigamente, a gente que lavava a roupa, mas hoje em dia, tem o quê? Máquina de lavar roupa. Não tem? Sim. Então, ela lava tudo, não é? Ela lava tudo no seu lugar. Se você vai para uma lavanderia e seu terno está sujo, eles lavam. E você dá um dinheiro e eles lavam para você, não é? Sim. Lavam. Não é porque eu sou limpo que essa roupa fica limpa. A esposa, essa roupa está suja, e leva para a lavanderia. Uma vez eu vi que dentro do meu terno tinha um papel. O tio da lavanderia escreveu o endereço da minha casa e marcou dentro do terno, para não perder, né? Então, você levou na lavanderia. E deixar a roupa limpa é responsabilidade da lavanderia. Jesus Cristo é a nossa lavanderia. Se ele não lavou mais branco do que a neve, quer dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele não é um bom lavador. Então, onde que lavou essa roupa? Lá na lavanderia Aqua. Mas não lavou direito. Olha, não saiu essa sujeira. Olha, ainda está com gordura aqui. Então, lavou mal. Ou seja, aquela lavanderia é ruim. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E se eu ainda tenho pecado, quer dizer o quê? Porque Jesus Cristo é pior do que uma lavanderia se acontecer isso, não é? É assim. Pessoal, você deixou a roupa na lavanderia e a roupa está cheia de gordura, cheia de sujeira. Então, você vai lá na lavanderia e faz o quê? Que é isso? Você lavou? Não, você ganhou meu dinheiro e não lavou nada, não é? E o dono da lavanderia, desculpa. Pessoal, se Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado e não conseguiu lavar meu pecado, e se você ainda tem pecado, você tem que orar. Por que o Senhor não lavou direito o meu pecado? Quer dizer que o Senhor lavou mesmo? Não, eu ainda tenho pecado. Então, se você dizer que ainda tem pecado, quer dizer que Jesus Cristo é mentiroso, que ele não lavou todo o seu pecado ainda. As pessoas que não pensam, eu sou pecador, porque não sabem exatamente a Bíblia. Mas você tem que saber exatamente a Bíblia e acreditar nela. Então, eu vi várias vezes as pessoas com câncer morrendo no final. Por que elas morrem? Se eu servisse bem a Deus ia ser bom, mas eu fui muito carnal. Eu gosto muito das coisas da carne, por isso eu vivi de uma forma muito errada.
Deus, por isso que ele está me amaldiçoando e está dando câncer para mim. E assim elas decidem o coração e morrem. Não, Deus, Jesus Cristo, ele não paga conforme as nossas obras. Todas as coisas que Jesus Cristo fez, ele passou para mim. E tudo que eu fiz, eu passei para Jesus Cristo. Então, todos os pecados que eu cometi, passou para Jesus Cristo. E se ele não lavou o meu pecado, é responsabilidade dele, não minha responsabilidade. Se eu sou sujo, quer dizer que Jesus Cristo ainda não me lavou direito. Mas se eu sou limpo, é porque Jesus Cristo me lavou perfeitamente. Isso é exata fé. Hoje de manhã, eu li Atos capítulo 8. Quando eu leio Atos 8... Nossa, eu fico assim muito feliz, porque no final do capítulo 7, o Estevão, ele morreu apedrejado. E no capítulo 8 está escrito, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Estava acontecendo isso. Então, nessa situação, versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pessoal, se por acaso se numa escola pegou fogo e os estudantes se machucaram. Então, a primeira coisa, eu tenho que confirmar, essa escola é onde meu filho estuda ou não. Olha, a escola onde meu filho estuda. E depois, o que você tem que averiguar? Se meu filho estava ali. E pegou fogo em que sala? No terceiro ano, 2. Mas é a sala do meu filho. Aí, nesse momento, você vai começar a desmaiar, não é? E machucou quantas pessoas? 15 pessoas. Estão no hospital? Mas só tem 22 estudantes naquela sala. No meu coração, surge o quê? Meu filho, ele foi queimar, ele sofreu queimadura e foi parar no hospital. Lá, automaticamente, você sente isso, não é? As pessoas querem pregar o evangelho, mas como estão sendo perseguidas por causa de Jesus Cristo, Estevão foi apedrejado, e Saulo estava entrando nas casas e igrejas para prender essas pessoas. Era uma época, assim, muito triste, né? Mas no versículo 4, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Olha, pessoal, o Estevão que acreditava em Jesus Cristo morreu apedrejado. E depois Saulo estava entrando nas igrejas e casas para arrastar os homens e mulheres que acreditavam em Jesus. Mas e o coração? Como é que tinha que estar nesse momento? Tinha 2 tipos de corações. Eu vou morrer uma vez. Não vou morrer 2, então eu vou morrer pregando o evangelho. Deve ter pessoas que teve esse tipo de coração. Mas teve pessoas... Então, se viesse com a espada na hora, as pessoas iriam querer fugir, na verdade, né? Então, como é que essas pessoas pregaram o evangelho nessa situação, pessoal? Vendo uma espada diante deles. O Estevão morreu apedrejado e as pessoas estavam sendo presas porque acreditavam em Jesus. Então, nessa situação, como é que podiam pregar o evangelho? Estimados irmãos, na nossa igreja, tem mais ou menos uns 800 ministros. Na Coreia, tem uns 200 e pouco. No exterior, tem uns 200 e pouco. E também, os nativos de cada país tem mais ou menos uns 400 ao todo. Então, tem uns 800 e poucos ministros que pertencem à Missão Boa Notícia, pregando o evangelho por todo esse mundo. E tem algumas coisas que têm acontecido ultimamente com os ministros e com ela.
Em João capítulo 5, tem uma enferma havia 38 anos. Jesus Cristo falou para eles, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ah, tá, mandou levantar e andar, tá. Então, esse tipo de pessoa não consegue ter vida espiritual. A minha perna está toda ressequida. Eu tenho problema nas pernas. Se eu me levantar, eu vou cair. Mas ele está falando para eu me levantar e andar. Então, aqui, se a gente falar exatamente... O enfermo havia 38 anos, o coração dele, ele podia levantar e andar ou não? Não, ele não podia levantar e andar, né? Ele pensava assim. Então, a palavra de Jesus Cristo diz o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, a palavra de Jesus, e tem o seu pensamento e tem a palavra de Jesus, tem essas duas coisas. O enfermo havia 38 anos, até agora ele viveu seguindo o seu pensamento. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando eu vejo com o meu pensamento, isso não faz sentido. Mas as pessoas que têm vida espiritual, quando elas ultrapassam esse limite, então a vida espiritual se torna muito boa, porque Jesus Cristo começa a trabalhar. Então, qualquer coisa que a pessoa faça, a vida se torna abençoada. Dentre as pessoas que nos perseguem, tem pessoas que mentem falando que eu roubei 15 milhões de dólares. Então, ontem eu conversei sobre isso com um irmão. Eu falei, como eu poderia roubar 150 milhões de dólares? Não faz sentido. Como? Onde? Por quê? Então, saiu essa história e passou-se muito tempo. Até os pastores que trabalham por 40 anos na nossa missão acreditaram nessa mentira. Satanás, ele trabalhou de uma forma muito decidida, né? Quando a gente vê dentro da nossa igreja, tem alguns irmãos que foram para a polícia e fecharam a boca. E o que eu quero falar que é o problema? Tá, nesse momento, essa pessoa podia vir conversar e perguntar para mim, mas fica pensando sozinho. Fica com vergonha de perguntar. Mas se tiver essa dúvida, deve ter acontecido, mas não tem certeza. Entendem o que eu estou falando? Que eu saiba, não pode andar. Mas Jesus Cristo mandou andar. Então, o meu coração é diferente de Jesus Cristo, não é? Exatamente diferente. E nesse momento, o meu pensamento é certo ou a palavra de Jesus é certa? Com certeza, meu pensamento parece certo, mas ele ressuscitou o morto, ele curou o leproso, então, porque ele tem poder, quando eu vejo, não é. Mas se ele diz que eu posso andar, então eu posso andar. Então, essa pessoa vai ter esse tipo de coração. Então, a pessoa se levanta e anda. E nesse momento, Deus trabalha. Mas quando eu vejo, não faz sentido. Como assim? Então, se a pessoa começa a pensar sobre esse pensamento, acontece isso. Hoje, todas as pessoas que vieram para a igreja não têm o mesmo pensamento. Mas se ler cuidadosamente a palavra, se escutar exatamente a palavra, eu sou um sujo pecador. Mas por que eu sou justo? E por que eu não cometo pecado? Então, quando eu pergunto assim, sai a exata resposta. A pessoa que pensa sozinha. Por isso, os coreanos, eles não escutam o que os outros dizem, eles ficam julgando sozinhos. Satanás nos engana dessa forma, entenderam? Sim. Então, aqui fala exatamente. Vivendo dentro do evangelho, eu já tive úlcera, eu quase morri. Eu também quase morri por causa do meu coração. Eu também quase sofri um acidente de avião. Várias vezes aconteceram coisas assim. E qual é o motivo de eu ter medo de andar de avião? Não, eu não vou morrer se eu sofrer um acidente de avião, mas eu vou morrer se Deus me chamar. Então, meu medo não é andar de avião.
Então, eu sou uma pessoa que não posso me libertar daquele meu passado, mas Deus está comigo, Deus está me ajudando. Então, eu acredito nisso na minha vida. Pessoal, então, o que eu quero falar? O enfermo havia 38 anos. Quando ele se viu, ele não podia andar. Ele era um doente que estava deitado. Mas Jesus Cristo mandou ele andar. O pensamento de quem está certo? A palavra de quem está certo? Isso é importante. Ele curou o doente, ele é poderoso, ele fez milagres, então a palavra dele está certa. O resultado de eu seguir o meu pensamento é esse, então eu vou escutar a palavra dele. Quando ele escutou, ele se levantou e andou, e nesse momento ele se encontrou com as pessoas, ele pôde se encontrar com os amigos, pôde ganhar dinheiro, pôde comprar casa, pôde se encontrar com uma boa mulher, se casar e viveu feliz com a sua esposa. Se ele tivesse dentro do pensamento, eu não consigo andar, até agora ele estaria deitado. Então as pessoas vieram para a cidade de Samaria e viram o quê? Que a perseguição estava muito forte. Mas as pessoas pregaram o evangelho de Jesus Cristo. Pregou o evangelho de Jesus Cristo. Filipe foi e pregou o evangelho de Jesus Cristo. Então, pessoal, o que é vida espiritual? Satanás, dentro do nosso coração, como ele trabalha? Ele mostra tudo que não vai dar certo. Por isso que você não dá certo. Por isso que você não dá certo. Por isso que você não dá certo. Isso que é o perigo. Mas pelo contrário, Jesus Cristo, ele fala, viu, você não consegue, mas se eu te ajudar, dá. Você não conseguiu, mas se você escutar minha palavra, eu vou te ajudar a levantar, entendeu? Acabou o vinho. Então, Jesus Cristo falou, até agora isso é água, mas se você levar e servir o mestre Sala, isso é vinho. É assim que Jesus trabalha, acreditam? Sim. Então, até agora, eu querendo me proteger, foi muito difícil. Essa vez, um missionário que estava pregando na Índia, ele veio para o World Camp aqui na Coreia e ele gostou muito. E aí, quando ele foi lá, tinha os missionários temporários lá. Os missionários temporários, ele perguntou, vocês, o que vocês querem fazer essa vez? Ah, pastor, nós queremos fazer uma viagem evangélica sem dinheiro, pastor. Mas ele vive numa região cheia de drogados. E quando chega às 6 horas da noite, não anda ninguém na rua. E as mulheres, como vai mandar elas para a viagem evangélica sem dinheiro? Ele ficou muito preocupado. Mas esses estudantes querem ir. E ele teve o coração de que Deus ia protegê-los. E ele enviou esses missionários temporários. Os estudantes voltando, nossa, eles estavam tão felizes, foram para um lugar difícil. Todos os dias umas igrejas pediram para eles fazerem estudo bíblico. Eles fizeram uma palestra de inteligência emocional, eles trouxeram um bolo de dinheiro. Olha, pastor, o senhor sofreu tanto que a gente vai comprar janta para o senhor. Ele ficou tão emocionado com isso. Pessoal, nós somos fracos, não podemos vencer o pecado, nós somos esse tipo de pessoa. Mas o Deus que está vivo, Ele quer trabalhar e viver junto com vocês. Até agora você nunca andou, mas eu vou te ajudar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando ele escutou isso e levantou e andou, ele pôde começar a andar. Em Atos capítulo 8, tinha muitas perseguições, muitas pessoas foram mortas e presas. Mas o Filipe, dentro do coração dele, desse pregador, não, vou pregar o evangelho aqui, tem muita perseguição, mas Jesus Cristo vai me ajudar. E no final, no coração dele, dentro do meu coração, Satanás, ele dá a voz de desesperança e a voz de Deus de esperança. Com essas duas vozes, eu vou escolher a voz de Deus ou vou escolher que é a esperança ou a voz de Satanás que é a desesperança? É aí que vai vir todo o resultado e decisão. As pessoas são assim. Eu fiz a IYF. Eu nem queria fazer as palestras de inteligência emocional, mas eu fui para a China e depois que eu dei a palestra lá, e eles pediram ainda para eu publicar um livro, e eles gostaram muito, e aí a gente decidiu fazer essas palestras de inteligência emocional.
E a gente ensina o mundo do coração para os jovens e eles gostam muito dessa mudança. Mas os animais herbívoros só enxergam pastos e animais carnívoros só enxergam carne, é igualzinho. Então, os herbívoros têm muita coisa para comer, mas o carnívoro não. E o carnívoro, não, tem muita comida para mim, mas o herbívoro não tem para mim. Então, é a mesma coisa, dependendo do ambiente, você, não vai dar certo, olha a minha situação, olha a minha condição, não tem esperança. Mas se você olhar com os olhos de Deus, Deus vai me proteger. Vivendo até agora, eu vivi dessa forma. Deus ajudou em cada coisa e abençoou. Por isso, não vivam superficialmente, de uma forma vaga. Então, por quê? Esse tipo de pessoa sempre vai viver conforme seu pensamento. Mas quando a pessoa vai para diante de Deus, tem a palavra de Deus e tem o meu pensamento, e vai ter essa briga. Quando essas duas coisas entram em atrito, então, porque meu pensamento até agora fracassou, mas a palavra de Deus parece que é difícil, mas eu vou acreditar na palavra de Deus. Então, surge esse coração. Então, antes de eu trabalhar, Deus, eu tenho fé de que a fé de Deus que trabalha dentro de mim começa já a trabalhar. E porque Deus trabalha por essa fé, o que acontece? O Estevão morreu porque acreditava em Jesus. Paulo estava encarcerando as pessoas. Estava acontecendo essa coisa muito triste, mas Filipe foi para Samaria, pregou o evangelho. E as pessoas receberam salvação e aconteceu essa grande alegria. Pregando o evangelho, tem pessoas que nos perseguem, nos chamam de herege, tem várias situações assim. Mas, ao contrário das pessoas que nos perseguem, tem também as pessoas que nos ajudam. Tem Jesus Cristo que nos ajuda. Se a gente só enxergar a situação que está diante de nós, a gente não pode fazer nada. Simplesmente fica de boca fechada. Mas indo pela fé, olha, Deus está trabalhando, Deus está ajudando quando essa pessoa vai pela fé. Olha, Deus está abrindo a porta, a pessoa pode enxergar isso. Então a gente pode enxergar isso dentro da nossa igreja. Então a nossa igreja, sabe qual é o motivo de ser igual à primeira igreja? Primeiro, a primeira igreja teve muita perseguição, não é? Sim. A nossa igreja também é perseguida e chamam a gente de herege, não é? Sim. Agora estou escutando menos. Mas na primeira igreja surgiu o trabalho do Espírito Santo. Quando a gente vê, isso não é do ser humano. O coral Graças se tornou o melhor coral do mundo. Não tem como isso ser através de uma coisa humana. Eu também. Se eu juntar umas 10 coisas, eu pensava que pregar umas 10 palavras e ia morrer porque me chamavam de herege. Mas Deus trabalhou de uma forma incrível. A EYF é incrível, o Coral Graças, não é? As palestras de inteligência emocional. É algo tão agradável e feliz, porque Deus está conosco. A pessoa que acredita em Deus não vê dificuldade, mas enxerga como esperança, entendeu? Mas a pessoa que acredita na carne só enxerga as coisas carnais. Por isso, dentro do nosso coração, Deus falou para Noé que havia o dilúvio. E quando ele viu que no coração dele veio esse dilúvio. Então, assim como as pessoas não viram o dilúvio e não construíram a arca, assim também, se dentro do meu coração eu vejo a palavra de Deus e correr por essa direção, então vai surgir um grande trabalho de Deus e ele vai resolver toda a nossa destruição, maldição. Isso é incrível. Eu, pessoalmente, depois que recebi a salvação, Deus me ensinou muito sobre os bens materiais. Uma vez, antes de eu viver no apartamento, eu queria ir nesse apartamento, mas a gente, naquele tempo a gente fundou a igreja de algumas igrejas, e um pastor estava internado, então também tinha 4 motivos que meu coração estava pressionado por causa do dinheiro. E naquele tempo, no hospital, e a minha cunhada,
como ela é enfermeira, a minha cunhada, ela sabia sobre aquele pastor. E toda terça-feira, naquele hospital Hanya, tem que pagar a internação. E eu fui visitá-lo algumas vezes, e uma vez no almoço, era uma quarta-feira. A minha cunhada veio falar para mim. Eu acho que... Eu perguntei para ela, né? Não está atrasado o pagamento da internação dele? Aí ela falou, você tem dinheiro? Se você tiver dinheiro, seria bom você pagar. Ou seja, está atrasado, né, o pagamento. Tendo ou não tendo dinheiro, eu tenho que pagar. Falando isso para ela, de repente... A igreja Songbuk ia começar, a igreja Chana, o apartamento e também o hospital. Tinha que pagar essas 4 coisas. Então, dentro do meu coração, essas coisas começaram a pressionar o meu coração. Mas, naquele tempo, o que eu falei? Cunhada, Deus está me dando uma grande quantia de dinheiro para eu gastar, então... Eu acho que eu vou ter que começar a gastar uma grande quantia de dinheiro. Claro que naquele tempo, né, se comparado a hoje, era $5.000, né? Naquele tempo era um dinheiro muito grande. E aí, eu falei com ela e peguei o carro para sair. Deus, ele me deu motivos para gastar uma grande quantia de dinheiro. Ele me fez me deparar com esse problema. Então Deus vai me dar o dinheiro. Em um mês, é uma quantia de dinheiro tão grande que não dava nem para imaginar. E no final, eu voltei da conferência da ilha de Jeju, e era o irmão... Era um pastor que era responsável pela tesouraria da nossa missão, e ele me deu um dinheiro, e eu chamei esse irmão. Irmão, tá resolvendo bem o problema do dinheiro? Ele falou, pastor, tá tudo resolvido. Tá, como você resolveu? Tá tudo resolvido. Tá, como resolveu? Tudo resolvido. Ele não falou para mim. Eu estava quase chorando já. Eu também não sei como ele resolveu até hoje. Porque Deus está vivo. O enfermo havia 38 anos, não podia andar. Mas Deus fez ele se levantar e andar. Jesus Cristo... se ele me desse 100 mil e mandar eu fazer trabalho de 200 mil, até faria. Mas, nossa, ele está mandando eu fazer trabalho de 1 milhão, assim, é muito difícil para mim, né? Eu tive esse coração. E eu fiquei, não precisava me preocupar. Se ele está falando para eu gastar 100 mil, se ele mandar eu gastar 10 mil e ele me der 100 mil, então não tem problema. Nem preciso me preocupar. Tá bom, vamos fazer esse trabalho. Eu me levantei e andei. Realmente deu certo. Foi incrível. O Coral Graças, no começo, a gente a gente trouxe uns 30, 40 membros lá da Rússia, do Conservatório de São Petersburgo. Mas eu nem sabia que ia se tornar no melhor coral. Eu sou como enferma havia 38 anos. Não podia levantar e andar, né? Mas quando Jesus Cristo falou, levanta e anda, eles puderam levantar e andar. Quando eu publiquei pela primeira vez o Segredo do Perdão dos Pecados, como nascer de novo, mesmo publicando o livro, quem é que vai ler um livro que eu escrevi? Eu pensava assim. Mas, nossa, vendeu o livro que nem água. Eu fiquei emocionado, como uma pessoa como eu. Essa vez eu fui para a África e falaram que eu
me dá um prêmio, né? Ah, tá, vão me dar um prêmio, tá, eu vou... Ah, se é de graça, então eu vou ganhar, né? Tudo que me dão, eu recebo. E era um prêmio muito grande. É prêmio que somente presidentes recebem. Senhor Deus, por quê? Eu vivo uma vida assim bem simples. Mas tudo é abençoado, a minha saúde, todas as coisas. Coisas incríveis. Deus queria fazer o trabalho dele através de mim. Deus falou para Moisés, eu te enviarei a Faraó. Eu salvarei o povo de Israel por meio de você. Ou seja, Deus queria trabalhar. Quando eu li isso, Deus também está falando isso para mim. Então eu vou, Deus. Então faça o seu trabalho. E quando eu dei os passos, cada vez que eu dei esses passos, Deus trabalhou poderosamente. Eu pude ver. Mas os ministros, não, eles ficam chateados, não dá. Eu fico bravo, eu fico assim, com a cabeça quente. Eles ficam presos dentro do pensamento deles. Não dá, não consigo. O Felipe, ele foi para Samaria pregar o evangelho quando o Espírito Santo falou para ele. Humanamente falaram, o Estevão não morreu em Samaria, né? Mas as pessoas estavam sendo presas. A situação assim estava muito grave. Mas se Jesus Cristo está mandando eu ir para Samaria, eu vou. Se for para pregar o evangelho, eu vou. E o Espírito Santo, ele fez esse grande trabalho. O eunuco etíope, ele recebeu a salvação. O eunuco etíope não recebeu salvação, mas o ministro que eu preguei o evangelho recebeu salvação, né? Eu não sei se... Não tem tradução. Então, as pessoas... Não é... Para seguir a Jesus, não posso seguir com o meu pensamento, não é por esse caminho. Somente pode seguir a Jesus quem tem o coração de Jesus. Quando eu vejo não vai dar certo, quando eu vejo é difícil, quando eu vejo dá vergonha, quando eu vejo eu vou fracassar. Mas Jesus Cristo manda ir. E nesse momento se divide em duas pessoas. A pessoa que confia em si mesmo e a pessoa que confia em Jesus Cristo. Separa-se nesses dois tipos de pessoas. Então a pessoa que confia em si mesmo segue o seu pensamento. E a pessoa que confia em Jesus segue a Jesus Cristo, independente da situação. Nesse momento é que Jesus Cristo trabalha poderosamente. O livro de Atos é isso que eu agradeço. Hoje Deus está querendo falar com cada um de vocês. Eu vou te fazer andar. Anda. Eu vou salvar o povo de Israel através de você. Vai do Egito. Eu vou te transformar em multidão mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia do mar. É Deus quem está falando que Ele vai fazer. Então vai e anda. É difícil, parece difícil, mas quando eu trabalho, vai dar. Você prega o evangelho, como eu estou falando. Você faz o trabalho da IYF. Você faz o trabalho... Eu estou falando para você fazer. Faz o WordCamp que eu estou mandando você fazer. Realmente, quando a gente começou, não tinha nada. Mas sabe o que é incrível? A gente pôde ver o trabalho de Deus. Então, inclinem seus ouvidos e escutem a voz de Deus. Para cada um de vocês, o que Deus está falando? Eu vou trabalhar, então anda. Eu vou trabalhar, então você prega. Eu vou trabalhar, então prega o evangelho. Eu vou trabalhar através de você, então missiona. Eu vou trabalhar através de você, então prega o evangelho. Então você vai e faz. Eu vou fazer por ti. Mas as pessoas que acreditam em si mesmas não podem fazer esse trabalho. Os pregadores de evangelho, as pessoas que confiam em si mesmas, elas caem no seu pensamento, só querem viver pela carne. Falou que teve ministros que todo dia foi para o restaurante comer. Engraçado, né? Então, quem não come todo dia? Mas é que ele comeu no restaurante. Por quê? Não sei também.
falou que ele foi fazer comunhão lá, lá no restaurante, foi tomar um café na cafeteria. A gente chama esses pastores de corrompidos. Por quê? Vai para o restaurante para comer. Às vezes tem pessoas que me convidam para comer. Para ir 1 hora, para comer 1 hora, para voltar 1 hora. Então, tirar 24 horas. Se eu tirar as horas para dormir, então, por 3 horas, dá para fazer comunhão? Não, para fazer comunhão, tem que vir na igreja e conversar por 3 horas. Então, com música no restaurante, dá para fazer comunhão? Então, teve um ministro assim, eu briguei com ele. Se fluir pela carne, continuamente vai para a carne e vai ser muito miserável. Mas se você for pela fé, no seu pensamento, não siga o seu pensamento vagamente. Vão pela fé em Jesus Cristo. Então, aquele irmão que estava com problema no fígado, ele falou que queria acreditar em Jesus Cristo, mas não conseguia. Eu falei, é porque você não precisa acreditar muito. Se você acreditar em Jesus, o poder de Jesus vai entrar em você, você vai ter paz, você vai ter amor, vai vir o poder em você. Mas você nem pensa profundamente nisso, com certeza Deus vai trabalhar. Eu falei. E na hora, ele falou que acreditou. Por quê? Porque vagamente, não acredito, mas realmente eu preciso. Isso é minha vida, isso é o poder de Deus. Então, quando tem um pensamento, é um pensamento vago, não dá, vago, né? Não dá. Depois que meu pai faleceu, passou-se o tempo e quando eu penso no meu pai, ele era realmente muito precioso. O meu irmão, ele estava doente, ele não tinha dinheiro para levar meu irmão para o hospital. A noite inteira ele não dormiu e ele pensou. Ele foi para a casa do médico, ele consertou todos o telhado, as portas. E quando esse médico voltou para casa à noite, a patente dele estava cheia, mas estava vazio depois. E chamou a esposa e perguntou, quem fez isso? Quem limpou a patente toda, o banheiro? Foi o senhor Parque. Por que ele fez isso? Não sei. Aí um dia, o meu pai foi e trocou todo o telhado do médico. Por que o senhor fez isso? Eu queria fazer isso pelo senhor. E o médico ficou muito agradecido, porque ele não vai limpar a patente, né, o banheiro dele, ou ele não vai arrumar o telhado dele. E o nível dele é muito acima do meu pai, né, porque ele era médico, meu pai não sabia nem ler e escrever, ele somente sabia escrever o nome dele. E ele se aproximou do médico, e ele descobriu que o coração do meu pai, ele tinha um machucado, assim. Se seu filho está doente, por que você não traz seu filho, senhor Parque? Muito obrigado, eu vou levar o meu filho hoje. E ele curou o meu irmão bem curadinho, mesmo sendo de manhã ou à noite. Ele tinha que levar o filho, mas não tinha dinheiro. Então, tinha vários métodos. Mas o folgado pensa vagamente. Não dá, estou cansado. É porque eu não tenho fé. Pessoal, fé é o trabalho que Jesus Cristo faz dentro de mim. Quando tem uma dificuldade, quando tem um acidente, quando tem uma doença, quando está com câncer, quando tem um problema. A pessoa que acredita em Jesus Cristo, a que não acredita, é muito diferente. É muito diferente. Não é que eu não tenho dificuldade, eu tenho muitos problemas, mas Jesus Cristo estando junto comigo, Ele resolve todos os meus problemas. Jesus Cristo é mais precioso do que a minha vida. Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa de mim. Mesmo eu dando toda a minha vida por Ele, não é desperdício. Não existe nada mais precioso do que Jesus Cristo. Mas as pessoas que pensam vagamente, é tudo vago. Eu quero lhes falar. Irmãos da nossa igreja, não vivam assim vagamente. Andem junto com Jesus Cristo. Qualquer problema que seja, Jesus Cristo quer resolver. Isso é muito gratificante.
Eu fiquei muito agradecido para com Deus. Estimados irmãos, Deus trabalha em nós hoje, não vagamente. Pensem mais uma vez na palavra, pensem mais um pouco, façam um pouco mais de comunhão. E vocês, Deus não vai trabalhar, não tenho fé, isso é vago. Deus já preparou todas as coisas no seu coração para poder trabalhar. Abra o coração, eu vou trabalhar por ti. Por isso, pessoal, qualquer dificuldade que a gente tenha, Deus quer resolver para a gente receber bênção. Ele quer que a gente pregue o evangelho para muitas pessoas receber salvação. Ele quer nos dar uma vida abençoada e gloriosa. Eu desejo com que todos vocês possam ter essa vida abençoada. Vamos orar.